Olá, meu nome é Caio, eu sou pediatra, sou professor do Centro Universitário São Lucas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vacinação, do calendário básico de saúde do Ministério da Saúde brasileiro e eu dividi a aula em 3 partes, tá? Então hoje vou comentar um pouquinho sobre as vacinas BCG e a pentavalente. O calendário vacinal proposto para o Programa Nacional de Imunização 2020, ele é composto dessas vacinas na criança até os 10 anos, tá? As que estão sinalizadas de vermelho são as vacinas com agentes vivos, dentre elas a gente tem bactérias e vírus, sendo a bactéria a BCG, né? As micobactérias, né? E as virais os demais, rotavírus, febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba, varicela e a vacina oral da polio. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a BCG, que é realizada ao nascimento, e a penta, que é realizada nos primeiros 3 meses pares, né? Então, 2, 4 e 6 meses, e após os 6 meses são mais 2 reforços. Só que esses reforços são através da tríplice bacteriana. Aos 15 meses a DTP e entre 4 e 6 anos a DTP também. Então, comentando um pouquinho sobre a BCG, a gente já comentou que é composta por bactérias atenuadas, tá? Vivas atenuadas. A administração é a única vacina que é administrada intradérmica. O esquema básico dela é realizado ao nascimento, dose única. Caiu aquela história de fazer a revacinação da BCG quando a criança não apresenta a cicatrização até os 6 meses de idade, e aí era revacinado. Hoje a gente não faz, a gente considera que a criança está vacinada, tá? E o objetivo da vacinação da BCG é evitar as formas graves. Os eventos adversos são basicamente 3. A gente tem um abscesso, a ulceração e a linfadenite regional ou generalizada. O abscesso, ele se forma ao redor da aplicação da vacina, conforme demonstrado na figura. A ulceração, geralmente é uma úlcera acima de 1 centímetro, que se mantém além de 24 semanas após a aplicação da vacinação. A linfadenite regional ou generalizada, aqui demonstrada através de um linfonodo axilar e um segundo aqui supraclavicular. Os dois, se apresentar a supuração, geralmente acima de 3 centímetros, a gente vai considerar essa linfadenite generalizada, né? Ou regional, vai depender se for um ou mais, né? E os 3 eventos a gente vai acabar fazendo a medicação da escolha, é a isoniazida para tratamento. As contraindicações da BCG. Imunodeficiência, como todo agente vivo, imunodeficiência é uma regra, né? Então a gente acaba não administrando na imunodeficiência congênita ou adquirida. Nos prematuros abaixo de 2 quilos, toda criança abaixo de 2 quilos tem uma camada muscular muito pequena, então a gente espera a criança chegar aos 2 quilos. E se tiver apresentações dermatológicas extensas, tá? Aí a gente adia a vacinação. A vacina penta, que é composta por 5, ela é composta por 5 integrantes aqui, né? O D, que evita a difteria, o T, tétano, o P, pertussis, que evita a coqueluche, o IB, que é hemófilos influenza, principalmente a meningite, né? E o HB, que é a hepatite B. A gente não pode falar pentabacteriana porque tem um componente viral aqui da hepatite B. A composição, ela não tem nenhum agente vivo, tá? Tem o toxoide difitérico, o toxoide tetânico, bactérias mortas, pertussis, o polissacarídeo capsular da bactéria, no caso do hemófilos influenza, e o antígeno de superfície do vírus feito por engenharia genética, tá? Do vírus da hepatite B. A idade
de aplicação, conforme a gente já comentou anteriormente, a gente começa a partir dos 2 meses, aí vai ser realizada 3 doses, né, com intervalo de 2 meses, então aos 2, aos 4 meses e aos 6 meses de vida, e mais 2 doses de reforços. Lembrando que os reforços são com a tríplice, né, só a DTP, aos 15 meses e aos 4 anos. E a via de administração intramuscular. Os eventos adversos, a DTP é a mais IB, mais HB, é a vacina que mais produz eventos adversos e o causador disso é o componente pertussis, tá? Então a gente tem a febre alta, geralmente a febre alta e o choro persistente nas primeiras 48 horas, pode ocorrer um episódio hipotônico hiporresponsível após a aplicação da vacina, pode apresentar convulsão, encefalopatia e anafilaxia, tá? Esses são os principais eventos adversos da vacinação penta. E qual a conduta baseada em cada evento adverso? Na febre, choro intenso, nós vamos fazer sintomáticos, paracetamol, se for uma criança, um bebezinho acima de 5 quilos, a gente pode fazer dipirona, tá? Não contraindica a DTP, tá? Vai fazer a segunda dose sim, tá? Por exemplo, aconteceu na primeira dose aos 2 meses, com 4 meses, vai ser a mesma pentavalente, tá? Se tiver o episódio hipotônico hiporresponsivo, aí nós vamos ter que trocar na próxima dose, vai ser a DTPA. Sendo a DTPA, ele vai ter que tomar 3 vacinas. A DTPA, a IB isolada e a hepatite B isolada, tá? Então são 3 vacinas para fazer a pentavalente, tá? Se ele tiver apresentado convulsão, também na próxima dose a gente vai fazer a DTPA. Se a criança tiver apresentado encefalopatia nos primeiros 7 dias de doença, aí esquece, né? Aí não pode usar o componente pertussis. Nós vamos fazer só a difteria e o tétano, tá? E se tiver acontecido anafilaxia, aí troca não. Aí não troca não. Aí tem que... vai ser proscrito a vacina, tá? Contraindicações da DTP, IB e hepatite B. Hipersensibilidade, que é uma contraindicação clássica de toda a vacina, né? Criança com quadro neurológico em atividade, a gente adia, né? Porque se a criança administra a medicação, ele está com quadro neurológico ativo, pode mascarar, né? Aí você não vai saber se a encefalopatia que aconteceu foi pós a aplicação, foi pela vacina ou pelo quadro da doença atual, tá? E crianças que tenham apresentado, após a aplicação da dose anterior, qualquer um dos sintomas abaixo. Se apresentou convulsões nas primeiras 72 horas, igual a gente comentou, vai fazer a celular. Se apresentou um colapso circulatório, em até 48 horas após a administração prévia, tá? Também vai ter que fazer a celular. Encefalopatia nos primeiros 7 dias após a aplicação, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer só a DT, tá? E a última seria uma APTI, a APT, né? A púrpura trombocitopênica pós-vacinal, que pode acontecer também, aí contraindica a administração das demais doses.